bom dia a todos. Que bom que você está aqui nessa manhã conosco. E nós prosseguimos as nossas conversas na temática do Evangelho. Esse mês estamos estudando acerca do Evangelho. Como o nosso tema anual é idolatria, nada mais poderoso e eficaz na desconstrução dos ídolos, dos altares que construímos nas nossas vidas, do que a pregação do Evangelho. E se você reparar bem, você vai ver que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem um único objetivo, que é contar uma boa notícia. O Evangelho é isso. Deus tem uma boa notícia à sua criação. Deus tem uma boa notícia a todos os homens. Deus tem uma boa notícia para você. Deus tem uma boa notícia para mim. Deus tem uma boa notícia a toda a criação. E toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos o Evangelho. Engana-se quem acha que o Evangelho é coisa só do Novo Testamento, coisa de Mateus, Marcos, Lucas, João, do apóstolo Paulo. Não, o Evangelho permeia todas as Escrituras, o Evangelho permeia toda a Bíblia. Em Gênesis, logo no primeiro capítulo, logo no ato da criação, nós vemos a boa notícia de Deus. Deus faz o mundo, faz o universo, faz toda a sua criação. Isso é uma boa notícia. E ao longo da revelação que nós temos no texto bíblico, nós vamos encontrando essa boa notícia de Deus se movimentando em direção da sua criação para salvar, para resgatar, para redimir, para cuidar, para orientar, para sustentar, para transformar, enfim. Toda a Bíblia conta a respeito desse Evangelho, dessa boa notícia, e que está centrada na figura de Jesus Cristo de Nazaré. Martinho Lutero, na Reforma, disse muito bem, que quem lê as Escrituras e não consegue encontrar Cristo no Antigo Testamento, não encontrará em nenhum lugar. Era ele tentando ensinar ao seu povo, ensinar a todos nós, que desde os textos do Antigo Testamento nós conseguimos encontrar a pessoa do Cristo, a figura do Cristo, essa expressão de Jesus Cristo como Salvador. E foi o que os evangelistas fizeram. Toda vez que eles pregavam a respeito do Cristo, no início da igreja, eles recorriam aos salmos, aos profetas, dizendo ao povo: está vendo? O salmista falou a respeito de Jesus, os profetas falaram, Moisés disse a respeito do Cristo, ele estava ali a todo tempo. Por quê? Porque a Bíblia tem um único objetivo, do seu começo até o seu final, revelar uma boa notícia. E essa boa notícia é o Evangelho de Deus, é o que nós chamamos de Evangelho e o que nós estamos vendo e estudando aqui ao longo desse mês. E como toda a história tem um começo, hoje nós conversaremos a respeito do nosso começo, de onde viemos. Essa é a pergunta que ao longo da história, até os dias atuais, muitos homens se propõem a tentar responder. No mundo antigo, as religiões buscavam e davam as suas explicações sobre a origem de todas as coisas e sobre a nossa origem, de onde nós viemos. A filosofia passou por esse pensamento também, de onde nós viemos, por onde nós passamos. No período moderno, o iluminismo, o racionalismo, e depois entrando na ciência moderna, na tecnologia, a todo instante essa pergunta lateja na mente do ser humano. Qual é o nosso princípio? De onde nós viemos? Qual é o começo de tudo? Qual é o começo desse evangelho? Qual é o começo dessa boa notícia? E ao respondermos a essa pergunta que nos toma todos na nossa existência, de onde nós viemos, de onde viemos, nós conseguimos encontrar de forma cada vez mais profunda e cada vez mais linda essa boa notícia de Deus revelada na história. Bom, a Bíblia, ela tem a sua resposta a essa pergunta. Assim como na história muitos homens, mulheres, muitas filosofias e religiões buscam e buscaram responder essa pergunta, a Bíblia também tem a resposta a essa pergunta, de onde viemos. E eu convido você ao texto de Atos, capítulo 17, a partir do verso 16 até o verso 34.
o famoso discurso, a famosa pregação de Paulo em Atenas, onde, dentre muitas coisas que nós podemos aprender desse texto, o apóstolo Paulo nos ajuda a responder essa pergunta: de onde viemos? E correlaciona ela com o Evangelho. Atos, capítulo 17, a partir do verso 16 até o verso 34. Convido você a acompanhar a leitura desse texto. Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Paizinho, que o teu Santo Espírito continue a nos conduzir e a falar ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo está na sua segunda viagem missionária. E a segunda viagem missionária é uma viagem interessante, porque tudo que Paulo planejou deu errado. Ele queria primeiro ir para a Ásia, mas foi impedido nada mais, nada menos do que pelo Espírito Santo. Falou: você não vai para a Ásia, você vai para outro lugar. E mandou Paulo para a Europa. Isso é muito bacana, porque a segunda viagem missionária de Paulo é o Evangelho saindo ali daquela parte do Oriente e chegando na Europa, um novo continente. E nós somos frutos dessa viagem de Paulo. Isso é interessante. Às vezes a gente planeja algumas coisas que não dão certo, como no caso do apóstolo Paulo, que tinha vontade de ir para a Ásia, o Espírito Santo mandou ele para a Europa.
Isso fez todo sentido na história, e hoje nós entendemos o porquê o Espírito Santo estava direcionando Paulo para essa direção. E ele chega, e o seu objetivo primeiro é pregar o Evangelho na cidade de Tessalônica, onde moram os tessalonicenses, e ele, ali pregando o Evangelho, isso Atos capítulo 17, ele encontra uma turma de judeus que se opõe a ele. E começa então uma perseguição, então ele tem que novamente desfazer dos seus planos, e ele vai até Bereia. E ele começa a pregar o evangelho ali também. Só que esses judeus antes voltam a persegui-lo, e ele tem que sair dali, e dali ele vai parar em Atenas. Algo que ele não tinha nem planejado e nem pensado. Mas olha que interessante, o Espírito Santo leva Paulo, Deus conduz Paulo ao coração da filosofia do mundo antigo. Ao coração intelectual do mundo antigo. Se Roma era essa figura da imponência política, bélica, Atenas era essa figura do academicismo, da cultura, do intelectualismo, das filosofias, dos filósofos, da cultura grega que permeava aquele mundo antigo. E quem está ali para pregar o evangelho? O apóstolo Paulo. Depois de uma série de desencontros nos seus planos, ele se vê no coração da filosofia do seu tempo. E esse texto é muito bacana, porque ele é um tutorial de evangelização. Às vezes a gente fala assim, como é que eu evangelizo? Aqui Paulo nos dá uma aula sobre evangelização. Primeiro, você tem que depender do Espírito Santo. Você planeja uma coisa e o Espírito Santo te manda outra coisa. Então você tem que saber improvisar no local onde você estiver. Segundo, Paulo observou aquela região. Você observa que Paulo, ele chega em Atenas e ele começa a observar que aquele povo, aquela região, era uma religião acentuadamente idólatra, marcada pela idolatria. E isso era tão forte que revoltou o seu espírito. E o que ele faz para enfrentar aquele contexto de idolatria? Ele prega o evangelho. E aqui é uma lição para nós que estamos trabalhando essa temática da idolatria. Não existe outro poder, ou outra ferramenta, ou outra mensagem que destrua os ídolos e os altares que não o evangelho. É somente a boa mensagem de salvação de Deus em Cristo Jesus que é poderosa para destruir os altares. Não é religiosidade, não é uma outra mensagem de um outro Deus, de um falso Deus, não é autoajuda, enfim, somente o evangelho. E é isso que Paulo faz naquele contexto marcado pela idolatria. Ele prega o evangelho, ele vai pregando o evangelho. E como que ele prega o evangelho? De forma inteligente. Ele olha para aquele movimento idólatra daquele povo, e aquilo o enfurece o seu coração, mas ele consegue perceber uma coisa, que no meio de tantos ídolos, no meio de tantos deuses, de tantos altares, ainda existia um vazio. E é por isso que eles construíam um altar chamado ao Deus desconhecido. Aquele povo era um povo tão religioso, que eles tinham medo de deixar algum Deus desconhecido de fora do seu aparato cultico e aparato religioso, que eles construíam um altar chamado ao Deus desconhecido, ou altares chamado ao Deus desconhecido, para que se porventura aparecesse alguma divindade e falasse assim, eu estou vendo aqui que tem altar para Poseidon, tem altar para Zeus, para Thanos, mas calma aí, para Afrodite, mas cadê o meu altar? E os caras escapavam falando, não, tem aqui, o seu está aqui, altar ao Deus desconhecido. A gente só não sabia o seu nome, mas tudo bem, prazer, agora a gente sabe, a gente apaga aqui e coloca o seu nome. E Paulo vê nisso a falência da idolatria. A gente pode se cercar de muitos ídolos, de todos quantos existem na história, mas sempre existirá no coração do homem ainda um vazio, um buraco, uma busca por algo desconhecido, por algo que seja maior do que todos os outros deuses. Foi Dostoiévski, o poeta russo, que disse que o coração do homem tem um buraco do tamanho de Deus. E se não for preenchido por Deus, nada mais preenche esse buraco, esse vazio no coração do homem. E não apenas isso, o apóstolo Paulo percebe aí uma ponte.
para pregar o Evangelho? E aqui é um tutorial incrível, que às vezes a gente vai pregar o Evangelho e a gente fica assim, vou ter que começar do nada. Não, não vai começar do nada. Deus se revela às pessoas, de diversas formas. Deus está se revelando às pessoas. E as pessoas estão respondendo a essas revelações sem saber, criando um monte de altar ao Deus desconhecido. Que para nós que sabemos, fomos agraciados com a revelação especial de Deus, nós podemos usar isso como ponte. Está vendo isso aí que você chama na sua vida de, nossa, foi um milagre, não sei de onde veio. Você sabe de onde veio. Foi Deus. Esse incômodo que você está sentindo no seu coração, que você não consegue dormir mais, que você acorda no meio da noite com sonhos que você não sabe interpretar, isso aí é Deus. Essa experiência de livramento que você experimentou na sua vida, que você diz, não tenho como explicar eu estar vivo hoje. Isso que você chama o Deus desconhecido, é Deus. Senta aqui que eu vou te falar sobre esse Deus desconhecido. Ele tem nome, ele tem uma história, tem muita coisa revelada acerca dele. Então o apóstolo Paulo nos ensina a observarmos os nossos locais e percebermos os altares que as pessoas colocam e constroem e colocam ao Deus desconhecido, mas nós sabemos do que elas estão falando, exatamente do que elas estão falando. E isso nos são ponte para pregar. Bom, e o que eu acho bacana nesse texto é que Paulo ele vai falar do Evangelho, mas para falar do Evangelho ele começa do começo, ele começa da origem. Ele poderia muito bem iniciar a sua pregação falando de Cristo, falando da morte de Jesus e falando da ressurreição, mas não. O apóstolo Paulo começa a sua pregação evangelística respondendo à pergunta de onde viemos. Vamos lembrar que ele está em Atenas, o berço da filosofia. E uma das grandes questões que a filosofia, isso no período pré-socrático, lembra das suas aulas de história, nos filósofos que vieram antes de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, Tales, de Mileto, entre outros. A pergunta que esses caras tentavam responder era a pergunta relacionada ao princípio, a arquê, de onde viemos. Alguns diziam, nós viemos da água. Outro, nós viemos de um processo de evolução, um processo gradual. Os filósofos começavam a refletir sobre isso, de onde viemos. E Paulo, no berço da filosofia, vai também responder essa pergunta na sua mensagem de evangelização, iniciando no começo, dizendo, nós viemos de Deus. É o começo da sua pregação e é a primeira resposta que ele dá a essa pergunta. Nós viemos de Deus. Mas que Deus? Porque até os religiosos daquela época, os filósofos daquela época, dependendo da corrente que ele abraçava, acreditavam que os deuses tinham originado as coisas. Mas o apóstolo Paulo vai fazer a distinção e nesse texto ele vai não apenas responder de onde viemos, mas vai também responder que Deus é esse. Que Deus é esse no qual nós descendemos. E ele nos ensina que nós viemos de Deus, que é o Criador de todas as coisas. No verso 24 até o verso 26, o apóstolo Paulo nos vai sinalizar quem é esse Deus. Vai apresentar quem é esse Deus. E você pensa que ele está falando num contexto de idolatria. Diversos deuses, diversas divindades, diversas deusas. E ele vai distinguir e descrever quem é esse Deus do qual nós descendemos. E o que nós podemos aprender com essa exposição do apóstolo Paulo é que Deus ele é o Criador. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Nós viemos de Deus, que criou todas as coisas. Nós viemos de Deus que fez tudo no universo. E no panteão grego, a criação, por vezes, era dividida entre diversas divindades. O Deus da colheita, o Deus da chuva, o Deus do tempo, o Deus dos mares. Paulo diz, nós acreditamos em um único Deus, que criou todas as coisas. Ele, só Ele, fez tudo o que há no universo. As coisas visíveis, as coisas invisíveis. O que se pode mensurar, o que não dá para mensurar.
Tudo foi criado por esse Deus. O Deus do qual nós descendemos é o Deus Criador. E Ele não é apenas o Criador, mas Ele é Senhor. Ele é o Kyrios, o Senhor sobre toda a criação. Porque num panteão de muitos deuses, há uma briga entre as divindades para ver qual divindade é maioral entre todas. E Paulo já diz, nós fomos criados por Deus, e não apenas um Deus que criou, mas é um Deus que é Senhor dos céus e da terra. Tudo está sob o seu domínio. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Não há Deus como Ele. Ele é maior do que qualquer outra criatura que possa se pensar. Ele é o Senhor. Ele é o Kyrios. Ele é o verdadeiro Deus. E Ele não apenas é Senhor e Criador, como Ele é um Deus tão grande, que Ele não pode ser contido. Ele não habita em santuários. Ele não habita em construções humanas, assim como as divindades de vocês. E aqui Paulo, ele desconstrói cada ídolo, porque um ídolo que pode ser contido, não passa mesmo de um ídolo. Um Deus que possa ser contido em uma casa, em uma imagem, em uma escultura, em uma ideia, em uma teologia, não passa de um ídolo. Porque Deus, em caixa alta, Deus, como Paulo apresenta Deus, é aquele que não pode ser contido por nada. É aquele que não pode ser contido por nenhuma coisa. É aquele que nem todo pensamento e reflexão do mundo são suficientes para contê-lo. É um Deus que não pode ser preso numa caixa, numa filosofia, numa construção histórica. Ele é o Criador, o Senhor, Ele não pode ser contido e Ele é suficiente. Verso 25, Ele não é servido por mãos humanas. Ele não precisa das nossas ofertas, das nossas oferendas, do sangue dos animais. Ele não tem fome, Ele não tem sede, Ele não tem desejos, Ele não tem necessidade, porque Ele é Deus. Um Deus que tem necessidade, um Deus que precisa de serviço humano, é um ídolo, não é um Deus. Então Paulo ele vai respondendo à pergunta de onde viemos, ao mesmo tempo que ele vai descrevendo quem é Deus e desconstruindo todos os ídolos, colocando-os no seu devido lugar, como ídolos, produções humanas, que não passam disso. Além de ser suficiente, Ele é doador. Ele mesmo dá a todos a vida. Ele dá a vida. Ele é um Deus generoso, um Deus que doa a vida. É um Deus suficiente e é um Deus que, por ser tão suficiente, Ele consegue doar. Ele consegue dar vida. E Ele partilha a vida a toda a criação, a todos os homens, ao universo. E não apenas dá a vida, mas como mantém a vida. Ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. Tudo o que é necessário, a vida e a criação, vem de Deus. Tudo o que é necessário, a vida e a criação e a existência, a perpetuação da existência da criação, Paulo está nos ensinando que vem de Deus. Você não precisa recorrer aos ídolos para que eles mandem as chuvas, ou a deusa da fertilidade para que produza o solo. Deus, Ele é mantenedor de todas as coisas. E aqui é interessante que Paulo ele está contrapondo a filosofia dos epicureus, que acreditavam que os deuses criaram o universo e saíram fora. E a gente está por nossa conta em risco aqui. A gente que tem que buscar o nosso alimento, a gente que tem que construir, isso tudo depende de nós. E o apóstolo Paulo revela que nós viemos desse Deus, que ao mesmo tempo que é doador, é um Deus mantenedor, que faz chover sobre justos e injustos. Paulo também nos ensina que Deus é criativo. Verso 26, de um só fez Ele todos os povos. Naquele tempo já existia diversidade de cultura,
diversidade de língua, diversidade de ritmos, diversidade de estética do se vestir, diversidade biológica. De onde surgiu tanta diversidade? Do único Deus, que de um só homem, fez toda essa diversidade. Deus não é apenas Criador e Senhor, mas Deus é criativo. E é Paulo contrapondo a filosofia dos estoicos, que acreditavam que Deus era uma força que se apresentava em toda a criação, então tudo era Deus, né? A plantinha era Deus, o leão era Deus, o sol era Deus, mas era uma força impessoal. Paulo, apresentando esses atributos, revela que Deus não é uma força ou uma energia, mas é um ser relacional, é um ser criativo, que pensa, que age criativamente, que consegue produzir de uma mesma peça seres diversos, uma diversidade que não pode ser mensurada. Isso que a gente está falando, ele está destacando somente a humanidade, a diversidade entre os povos. Ele nem entra no quesito da diversidade da criação, que é vista na natureza. Esse Deus é criativo. E esse Deus, ele de um só homem fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos. Ele é soberano. Ele não criou o universo e saiu. Antes ele criou e governa sobre a história. Ele estabeleceu os tempos. Ele fixou as eras. Ele fixou os povos nos seus lugares. Ele governa a história. Ele rege a história. Nós viemos desse Deus. É isso que Paulo está apresentando. Nós viemos desse Deus, que governa a história, que determinou, que fixou os tempos, que estabeleceu os locais, que governa a história, que rege a história, e que além de ser soberano, é lógico, porque aqui nessa expressão, quando ele diz, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, Paulo está remontando algo que ele falou em Atos capítulo 14, de Deus expressando a sua bondade na história através dos ciclos dos anos, dos ciclos dos tempos que nós vivemos, das colheitas, do que nós chamamos de estações. Quem fez isso? Quem fez o mundo girar numa lógica? Onde a gente tem estações em determinados períodos, pré-estabelecidos e fixados. E todo ano é a mesma coisa, são as mesmas estações. Estação de semear, estação de plantar, estação de colher, estação de guardar. Quem estabeleceu isso? Paulo diz, foi Deus que nos fez e o Deus do qual nós descendemos. Esse Deus não apenas é soberano em estabelecer os tempos, mas Ele é lógico, Ele cria o universo com uma lógica. Em tudo que a gente estuda no universo tem uma lógica por detrás. Desde o micro elemento do reino animal até o macro. Tudo que você estuda, a biomecânica do nosso corpo, tem uma lógica por detrás, que a gente nem precisa saber muito, mas o que a gente sabe, a gente diz, meu Deus, que coisa incrível. Que coisa bela, que lógico. Einstein, uma vez perguntaram para ele, você acredita em Deus? E Einstein respondeu, olha, estudando o universo da forma que a gente estuda, não tem como chegar a outra conclusão, senão aqui existe um ser que pensou isso tudo aqui. Ele não acreditava no Deus como nós acreditamos, mas ele entendia que o universo não era fruto, e não podia ser fruto de um acaso. Tinha que ter uma inteligência por detrás disso. É muito lógico isso aqui. É muito certo. É muito racional, é muito estruturado. E Paulo apresenta isso, colocando o ponto da nossa origem nesse Deus que é lógico e que é organizado. O mundo não foi feito assim a esmo. Não é essa muvuca de divindades reclamando para si a criação.
Mas há uma organização, tendo determinados tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus organizou esse mundo de forma lógica e de tal forma que Ele sabe onde todas as coisas estão. Não existe nada no universo que está perdido para Deus. Não existe nada no universo que está perdido para Deus. Deus sabe exatamente onde cada coisa está, onde cada grão de areia está, onde cada estrela está, onde cada ser humano está. Não tem uma folha que não cai de uma árvore sem que Ele saiba. Não tem um fio de cabelo que caia da nossa cabeça que Ele não conheça. Deus sabe onde todas as coisas estão. Tem uma passagem nos evangelhos que é muito bacana. Os discípulos de Jesus são cobrados a pagar o imposto do templo. E aí Jesus diz para Pedro ir até determinado local que ele encontraria ali um peixe com uma estéter, uma moeda na boca. E o milagre desse texto não foi que Jesus fez aparecer a moeda da boca do peixe. Porque senão ele podia ter feito isso em qualquer lugar ali, não precisava mandar Pedro andar até lá. Mas o bacana do texto é que ele indica para a gente que Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabia que em algum momento alguém tinha perdido uma moeda, que um peixe tinha engolido uma moeda, onde esse peixe estava e como Pedro faria para encontrar esse peixe. É a Bíblia dizendo para a gente que não existe nada perdido no universo para Deus. Deus sabe onde todas as coisas estão. De onde nós viemos? De Deus, o Criador de todas as coisas. Desse Deus aqui. Desse Deus. Qualquer outra coisa fora disso, e Paulo poderia continuar aqui descrevendo e descrevendo, ele estaria falando até hoje dos atributos de Deus. Qualquer coisa fora disso é ídolo. É Deus com caixinha bem pequena assim, minúsculo. É construção humana. Então, na sua mensagem de evangelização, o Paulo começa respondendo a pergunta crucial à humanidade, de onde viemos. Ele diz, nós viemos de Deus, que é o Criador. Nós viemos de Deus, que se revela, o Deus revelado para toda a criação. Do verso 26 até o verso 27, Paulo nos apresenta o propósito de Deus em criar todas as coisas. Deus é um Deus que tem propósito. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que os povos deveriam habitar. Deus fez isso para. Deus tem um propósito. E de novo, Paulo contrapondo a filosofia dos estoicos. Dos epicureus, desculpa. Os epicureus, eles acreditavam que os deuses tinham feito o universo e largado mão de tudo, e a gente estava por nossa conta. Por isso a filosofia da vida deles era curta a vida, curta os prazeres, sem dor, vamos nos permitir. Daí surgiu a música, vamos nos permitir. Tudo vale. A gente tem que viver para buscar o prazer, para se distanciar da dor, do medo, da angústia. Porque isso aqui não tem propósito nenhum. Não tem sentido nenhum. Os deuses fizeram isso, deram corda e saíram. E Paulo diz, não. Deus criou o universo com um propósito. Fez tudo isso, Deus fez isso para. Tem um propósito isso aqui. Tem um propósito isso aqui. Qual é esse propósito? É um propósito relacional. Deus fez tudo isso para que os homens o buscassem. De onde nós viemos? De Deus, Criador, e um Deus que se revela, porque o seu propósito é ser conhecido. É ser conhecido de sua criação. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. O que revela que, diferentemente dos deuses gregos que estavam escondidos lá no Olimpo, que quando vinham para a história para sacanear os homens, Deus não era como esses deuses. Deus era um Deus acessível. Deus é um Deus acessível. Que tem um propósito relacional, por isso ele permite ser conhecido. Por isso ele se revela.
Por isso ele se mostra, e se mostra através da sua criação. É o que vai nos ensinar o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há som, não há palavras. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. A criação está dizendo desse Deus. Ou como Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, verso 18, que a criação não apenas fala de Deus, mas a criação revela os atributos invisíveis de Deus. Os atributos invisíveis de Deus. A justiça, a lógica de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus. Os atributos invisíveis são vistos na criação. Porque Deus é um Deus acessível, que se revela aos homens. E esse povo que ouvia Paulo sabia disso. Porque o que era, se não uma tentativa de encontrar esse Deus, essas construções de altares e ídolos? É o pressuposto do Paulo. Vocês estão procurando, vocês estão tateando, mas eu tenho uma boa notícia. Está aqui, o Deus desconhecido, Ele tem um nome, tem uma história, tem uma revelação sobre Ele. Ele está aqui, Ele é acessível, Ele é um Deus próximo, Ele não está longe. E Paulo, além de trazer essa boa notícia, ele confronta o berço filosófico do mundo antigo, porque ele vai dizer que tudo o que eles construíram até aquele momento, todo o pensamento de Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, os seus mestres da época, tudo que foi feito até aquele momento, não passava de um tatear. Não passava de um tatear. Vocês estão tateando. Mas chegou aqui a mensagem que abre os olhos de vocês, desimpedem os ouvidos e traz a verdade como ela é. E revela o que é de fato o universo. E revela de onde nós viemos. Quem é o Criador de todas as coisas. Isso é muito interessante. Porque ensina para nós que todo conhecimento, toda a ciência, toda a tecnologia, sem a revelação, não passa de um tatear. Não passa de um tatear. Tudo o que nós produzimos, até hoje, os calhamaços de filosofia, os calhamaços de explicação da nossa história, a biologia, a medicina, a ciência, a tecnologia, tudo isso, sem o Evangelho, sem essa boa notícia, não passa de um tatear. É o homem tateando, buscando encontrar algo que não consegue. E algo que ele sabe que existe. E algo que ele sabe que é suficientemente poderoso para preenchê-lo, mas ele não consegue encontrar. É por isso que nós devemos proclamar. É por isso que nós devemos ser ousados como Paulo é ousado. Paulo está pregando em Atenas, é o coração da filosofia. Tem que ter ousadia para pregar ali. Tem que ter conteúdo para pregar ali. Tem que ter bala na agulha. Ele estava falando para a elite intelectual daquela época. E ele começou a gerar um transtorno tão grande que ele foi convocado para o Areópago. O Areópago era o local destinado na mitologia onde os deuses se reuniam para deliberar sobre coisas importantíssimas. Então Paulo está falando com a elite intelectual da sua época. E ele é ousado em pregar o Evangelho, porque ele sabe que aquela elite intelectual da sua época estava tateando no escuro. Estava tateando no escuro, com todo o conhecimento que tinham, com todos os diplomas que tinham, estavam tateando no escuro, porque se a nossa tecnologia, a nossa ciência, o nosso conhecimento, a nossa filosofia não é colocada sob o Evangelho, nós somos homens que estão tateando no escuro. Nós viemos desse Deus que se revela, desse Deus que criou todas as coisas,
e desse Deus que sustenta todas as coisas. O Deus que é sustentador de todas as coisas. Essa é a nossa origem, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É Paulo pregando àquele povo que tudo está sustentado em Deus. E contrapondo a filosofia dos estoicos, que ensinavam que Deus está em tudo. Paulo diz, não, vocês estão equivocados. Não é Deus que está em tudo. Tudo está em Deus. Tudo está em Deus. Isso significa que Deus foi generoso bastante para ceder espaço em si, para que tudo, pega tudo do universo e multiplica por tudo. Isso tudo está onde? Em Deus. Em Deus. Ou seja, não existe espaço para a existência fora de Deus. Tudo está em Deus. Deus não apenas criou todas as coisas, não apenas se revela em todas as coisas, mas Deus sustenta tudo. Ele é como se fosse esse alicerce do universo todo, das coisas visíveis e invisíveis. Tudo está em Deus. E aqui nós temos um problema, porque nós sabemos que Deus é justo, e que Deus é santo, e nós sabemos que tudo está sustentado em Deus. Nós sabemos também que nós rompemos com Deus, que nós somos pecadores. Então, como que a justiça e a santidade de Deus não nos expele da sua presença e não nos lança para a inexistência? É porque Deus nos sustenta a partir da sua misericórdia. Deus nos sustenta a partir do sacrifício de Jesus Cristo, que, como Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 18 até o verso 21, nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, conhecido em sua eficácia desde antes da fundação do mundo. Como é que Deus carrega em si pecadores, sendo Ele justo e santo? Ele carrega em sua misericórdia, por causa do sacrifício de Jesus. Todos nós. É por isso que os homens são indesculpáveis perante Deus. No final, ninguém vai poder dizer, calma aí, eu não tenho nada a ver com o Senhor. O Senhor não me ajudou em nada na minha vida. Deus vai falar, meu amigo, você só existiu porque eu cedi espaço. Você acha que existe o quê? Deus? E aí um vácuo onde as coisas são construídas? Não existe nada na humanidade autossuficiente para gerar a própria vida e para fazer a manutenção da própria vida. Só existe um Criador que tem essa capacidade, um ser que existe, que tem essa capacidade, e esse ser é Deus, que cria, sustenta e mantém todas as coisas. Todos são devedores a Deus. Todos são dependentes a Deus, porque o existir, o ser concebido, quer numa vida breve ou numa vida longa, é fruto dessa bondade, dessa misericórdia, generosidade de Deus em ceder espaço, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Somos descendência dele, ele fez a todos nós. E esse Deus que é Criador, se revela a nós e nos sustenta, ele é também perdoador. No passado, verso 30, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então há possibilidade de arrependimento, porque Deus perdoa. Perdoa, ele é paciente com a nossa ignorância. Ele foi paciente na história, mas agora convida os homens ao arrependimento, para saírem desse estado de ignorância. Porque se nós viemos de Deus e fomos criados por Ele, então a vida só faz sentido se vivermos em Deus e se vivermos para Deus. Foi o que o Agostinho entendeu, e a oração de Agostinho, quando ele diz, Deus, fizeste-nos para Ti, e a nossa alma só encontra descanso quando repousada em Ti. Deus, fizeste-nos para Ti,
e a nossa alma só encontra descanso quando repousada em Ti. Se nós viemos de Deus, Ele é o nosso ponto de origem. Ele fez todas as coisas, fez tudo com um propósito. Se esse é o nosso começo, então a vida certa e correta de viver é nesse Deus e para esse Deus. Quando vivemos fora disso, estamos em pecado. Quando vivemos para além disso, e quer seja uma vida delegada aos prazeres carnais, ou quer seja uma vida apegada à virtude humana, porque muitos desses que ouviam Paulo eram homens virtuosos, eram homens de boa moral, mas não viviam reconhecendo que vieram de Deus, e que deveriam viver para Deus, e que só encontrariam repouso e descanso e saciedade em Deus. Paulo confronta esses homens ao arrependimento, dizendo que Deus é esse juiz, e irá julgar o mundo com justiça, e fez isso e vai fazer isso por meio do seu Filho Jesus Cristo, o homem que Ele designou para tal função e ministério. E ele termina o seu discurso falando a respeito da ressurreição, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus, Ele é sustentador, perdoador, Ele é juiz, Ele é salvador, porque promoveu em Jesus o meio para salvar-nos, e Ele é poderoso. E ele termina o seu discurso falando da ressurreição. E era isso que Paulo pregava e que gerava estranhamento àquele povo. Porque até então, as filosofias da época, as expressões religiosas da época não tinham conseguido resolver um problema. Porque tão importante quanto saber a nossa origem é saber também o nosso final. Para onde a gente vai, como é que acaba essa história. Em todas as filosofias, em todas as expressões religiosas, diferente uma da outra, mas no fim, a morte prevalecia sobre tudo. A morte acabava com tudo. Ninguém conseguia saltar a morte. Alguns até pregavam uma ideia platônica de que a gente virava um fantasma e ficava vagando. Mas morria, e ninguém conseguia reverter a força da morte. E aí Paulo termina o seu discurso falando da ressurreição. Esse Deus que criou todas as coisas, que é a nossa origem, é também o nosso final, porque Ele resolveu aquilo que ninguém conseguia resolver, e que ninguém consegue resolver, que é a morte. Ele resolveu a morte, trazendo a ressurreição. Trazendo a ressurreição por completo, renovando todas as coisas. E quando ele termina de falar isso, as pessoas, os pensadores daquela época, os mestres, aí acharam que ele era louco. Como assim? Ninguém nunca conseguiu fazer isso. Fazer ressurgir tudo? Trazer da morte à vida? Isso é loucura. E Paulo dizia, não é loucura, isso é fé, isso é evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da ressurreição, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que se revela na criação, do Deus que sustenta todas as coisas, do Deus que pôs fim à morte, do Deus que trará todas as coisas para si. E termina a sua pregação com alguns zombando dele, com outros dizendo que conversariam depois, deixa para amanhã esse negócio. E com alguns que creram. E aqui é muito bacana lembrar que o evangelho sempre é eficaz. Às vezes a gente fica receoso de pregar o evangelho, porque a gente diz assim, mas e se o cara não se converter? Não vai dar certo, né? Irmão, o evangelho sempre dá certo. O evangelho pregado sempre dá certo. Porque a função do evangelho ou é conduzir o sujeito para o arrependimento e a salvação, ou conduzir o sujeito para a rejeição e a perdição eterna. A mensagem do evangelho pregada sempre produz fruto, porque a palavra não volta vazia, antes cumpre o que a ela lhe apraz. O evangelho sempre dá certo. Ou ele conduz para a salvação, que é o nosso desejo, como aconteceu com Dionísio e Damares, ou ele conduz para a perdição.
Porque a mensagem do Evangelho é essa luz que vem sobre a nossa ignorância, mostrando que até essa mensagem, tudo que nós fizemos e produzimos foi um tatear. Mas agora chegou a chance de conhecer, de ver, de descobrir, de ter os olhos abertos, os ouvidos escancarados. Isso coloca o homem diante de um confronto, diante de uma decisão. Reconhecer isso e crer, ou rejeitar isso e continuar vivendo a tatear no escuro. O Evangelho é sempre eficaz. Bem-aventurado foi Dionísio e Damares. Bem-aventurados somos nós que em certo momento da nossa história, no nosso tatear, no nosso desespero, essa boa nova nos alcançou e nós vimos e dissemos: sim, Senhor, eu reconheço que Tu és a origem de todas as coisas, o Criador, o Deus que se revela, o Deus que sustenta, e rendemos a nossa vida a esse Deus. Bem-aventurados são esses. Mas quão desesperador são aqueles que, ao ouvirem isso, ainda preferem tatear no escuro. Foi o caso dos mestres, das mentes brilhantes que ouviram Paulo naquele período e disseram: ressurreição? Isso é impossível. E é por isso que Paulo vai dizer em Coríntios que a loucura desse mundo é sabedoria para Deus. Que a sabedoria desse mundo é um simples tatear no escuro. De onde viemos? O Evangelho responde: de Deus, que criou todas as coisas, que se revela a todos nós, que sustenta todas as coisas. Se nós viemos de Deus, só existe um jeito certo de viver: em Deus, para Deus